Professora, eu sou Daniel Melo, RA 11 2017 22 155. Aqui é a minha carteirinha e vou apresentar minha resolução da prova. Bom, então no primeiro exercício, a gente tinha um escoamento sobre uma placa plana, né? E no item A, era pedido para analisar a situação e a gente falar sobre quais módulos ia ser encontrada a máxima dissipação de potência e explicar o porquê disso, né? Então, para esse exercício, as hipóteses que eu assumi foram de regime permanente, fluidos incompressíveis, os módulos de calor eles são isolados uns dos outros e da placa também, né? Da parte inferior da placa, desprezei transferência de calor por radiação e assumi a temperatura da placa como uniforme. Então, para a posição, né, em que vai acontecer a máxima transferência de calor, a gente sabe que, principalmente sobre placa plana, os maiores coeficientes convectivos, eles podem acontecer ou na borda de ataque, que é no início da região laminar, ou na região de transição, ou imediatamente após a região de transição, onde começa o escoamento turbulento, né? Então, para achar onde está essa região de transição, eu calculo o valor do ponto crítico, né, a posição do ponto crítico ali sobre a placa. Desculpa pelo barulho. Considerando o comprimento de cada um dos módulos, o que eu posso afirmar, né? Que esses coeficientes convectivos, né, esses maiores coeficientes convectivos, eles podem ser encontrados ou aqui no módulo 1, que é onde começa a região laminar, ou no módulo 7, que é onde está o ponto crítico, né, na placa, ou no módulo 8, que é um módulo logo após o ponto crítico, né, e onde começa a região turbulenta. Então, dessa forma, né, consequentemente, a maior dissipação de potência ela vai poder ser encontrada ou no módulo 1, ou no 7, ou no 8. No item B, é pedido o cálculo dos coeficientes convectivos médios e das potências dissipadas nas regiões de escoamento laminar e turbulento. Então, começando aqui pela região laminar, né, e assumindo que o tamanho dessa região ele vai até o ponto crítico que a gente teve, posso calcular o Nusselt, depois coeficiente convectivo médio, por fim, a taxa de transferência de calor ali por unidade de comprimento, 52 kW por metro. E o coeficiente convectivo, 1,19 kW por metro quadrado Kelvin. Já para a região turbulenta, tendo em vista, né, os valores que eu consegui ali para a região laminar, eu vou calcular os parâmetros para a placa inteira, coeficiente convectivo médio para a placa inteira, e depois, através dessa relação aqui, né, e utilizando também o coeficiente laminar, eu posso chegar numa equação para o coeficiente convectivo só para a região turbulenta. Então, como eu já tinha os valores aqui para a região laminar, agora eu calculo, né, seguindo os mesmos passos, os parâmetros para a placa inteira, então, coeficiente convectivo médio aqui, e depois eu substituo ali naquela relação que eu obtive para o coeficiente convectivo médio para a região turbulenta. Eu chego nesse valor de 2,34 kW por metro quadrado Kelvin. Tendo esse coeficiente aqui, eu posso calcular a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento, 263,76 kW por metro. Considerando, né, todo o calor trocado ali na placa, toda a potência dissipada pela placa com 315,59 kW por metro, né, o que a gente percebe? Cerca de 83% desse calor ele é dissipado ali na região turbulenta do escoamento e cerca de 16, 17% é dissipado na região laminar do escoamento. No item C, é pedido para repetir os procedimentos para o caso do óleo, né? Então, como o óleo é muito mais viscoso do que a água, se a gente calcula o valor do ponto crítico para ele, a gente chega num comprimento maior do que a placa, que de fato mostra que o escoamento do óleo ele vai ser totalmente laminar sobre a placa. Então, repetindo todos os passos que eu fiz anteriormente, eu chego nesses valores aqui,
para o coeficiente convectivo médio e para a troca de calor, né, devido ao escoamento de óleo. Bom, o que a gente percebe, né, comparando esses valores com os valores obtidos pela água? Que a taxa de transferência de calor com a água é muito superior em relação ao óleo, e isso acontece porque a água é muito menos viscosa, né? Então é muito mais fácil você ter escoamentos turbulentos com ela, né? O que acaba aumentando o seu coeficiente convectivo médio também, né? E a água ela vai ter uma grande região turbulenta ali no escoamento. Além disso, a condutividade térmica da água também é muito superior à do óleo, o que beneficia no coeficiente convectivo e, consequentemente, na troca de calor ali, né? No item E, era pedido um gráfico, né, sobre o comportamento do coeficiente convectivo em função da variação da velocidade da água. Então, para fazer o gráfico, eu usei essas equações aqui, e eu obtive o gráfico aqui, né? O que a gente percebe? Que o escoamento da água ele vai se laminar sobre a placa inteira para velocidades muito baixas, aqui na faixa de 0,15 metros por segundo, e a partir daqui ele já passa a ser totalmente turbulento, né? O coeficiente convectivo crescendo quase que linearmente com a velocidade. Isso foi o que eu discuti aqui. Bom, no exercício 2, né? A gente tinha um eixo e um mancal, o eixo estava girando e tinha um óleo, né, preenchendo a folga que existe entre eles. Então, considerando os parâmetros ali, né, eu assumi as seguintes hipóteses: que o eixo está termicamente isolado, o óleo é um fluido newtoniano, escoamento incompressível, unidimensional, não tem o gradiente de pressão, não há geração térmica ou forças de corpo. Então, seguindo todo o equacionamento aqui baseado na equação da continuidade, quantidade de movimento, na direção x, né, que é onde está meu escoamento, considerando também as coordenadas que eu adotei aqui, né, com o eixo y começando a partir do mancal. Também, equação da conservação de energia, eu consigo chegar nas equações para as grandezas que eram pedidas aqui, né? Então, temperatura em função da posição em y, depois máxima temperatura, transferência de calor no eixo e no mancal. Então, como o eixo é isolado, não tem transferência de calor ali, né? E no mancal, eu cheguei nesse valor aqui, que é negativo por uma mera questão da orientação, né? Porque o meu y, ele cresce em direção ao eixo, não ao mancal. Também para dissipação viscosa, eu cheguei nessa relação aqui, né? Então, analisando o comportamento das grandezas, né, que o item A pedia, a temperatura máxima, taxa de transferência de calor e a dissipação viscosa, analisando o efeito da velocidade, né, sobre essas grandezas, o que a gente percebe? Que todas elas variam com o quadrado da velocidade angular, né? Então, todos os termos no equacionamento eles vão ter um ômega ao quadrado aqui. E, além disso, né, elas estão relacionadas com o gradiente de velocidade em y também, que é o que a gente obteve ali a partir da equação da quantidade de movimento. Então, isso mostra, né, a relação entre as camadas limite térmica e de velocidades, né, porque os parâmetros de transferência de calor eles vão estar diretamente relacionados aos parâmetros mecânicos do escoamento, tanto a velocidade com que o eixo gira, né, quanto também com o gradiente de velocidade ali na camada limite do óleo. Então, aqui estão os gráficos, né, temperatura máxima, taxa de transferência de calor e a dissipação viscosa também, em função da velocidade angular. No item B, era pedido o perfil de temperatura do óleo para 3 velocidades diferentes, né? Então, aqui é a equação que eu usei para fazer essa plotagem. Eu obtive esses resultados aqui, né? E analisando esse gráfico, o que a gente pode perceber?
De novo, o perfil ele é proporcional ao quadrado das velocidades do eixo, só que a gente percebe aqui que mesmo para a máxima velocidade, que era 1500 RPM, a gente vai ter um acréscimo, né, de 3% quer dizer, de 3 graus na temperatura máxima do óleo, né? Então é um acréscimo relativamente pequeno nessa temperatura, né? E o que a gente percebe também é que o gradiente de temperaturas ele é mais acentuado aqui na região próxima ao mancal, que é bem ali no próximo ao y igual a zero, né? Então o gradiente de temperaturas ele é mais acentuado ali, a temperatura varia mais bruscamente. No item C, considerando a temperatura máxima atingida pelo óleo, comente sobre os erros envolvidos. Então, a temperatura máxima, ela, como foi mostrado aqui em cima, né, ela vai acontecer justamente na posição que está o eixo, porque ele é isolado. Então, como não tem transferência de calor na direção dele, né, o calor sai todo dele em direção ao mancal. Então, naturalmente, a temperatura máxima vai estar ali localizada na posição onde está o eixo, né? E além disso, a gente pode afirmar também que, como a variação da temperatura em função da velocidade, né, a temperatura máxima foi de apenas 3 graus, isso não vai ter um impacto tão grande nas propriedades do óleo que a gente usou aqui para analisar essa situação, né? Então, os resultados que a gente teve podem ser considerados satisfatórios, né, devido a essa relação entre as temperaturas aqui ser muito pequena, só 3 graus de diferença, mesmo para a velocidade máxima ali proposta. Bom, no exercício 3, a gente tinha um escoamento de ar por um banco de tubos, né, e aqui eram dadas algumas informações sobre o arranjo. No item A, era pedida a vazão máxima de ar na entrada do feixe de tubos. Então, as hipóteses que eu assumi aqui, escoamento em regime permanente, radiação desprezível, eu fiz os cálculos assumindo as propriedades do ar a 293 Kelvin, que é a temperatura de entrada do ar, escoamento é incompressível. Então, bom, para a vazão máxima do ar, eu preciso saber da densidade dele, a velocidade com que ele escoa, e essa área aqui frontal, né, ao escoamento, que vai estar relacionado aos parâmetros dos tubos aqui. Substituindo os valores que foram fornecidos, eu chego a 7,51 kg por segundo, essa vazão máxima. Item B era pedir a temperatura média do ar na saída do feixe de tubos, né? Então, aqui depois do feixe. Para isso, eu preciso primeiro calcular qual que é o valor de Reynolds máximo ali dentro, né, devido ao arranjo. Então, a gente percebe que, fazendo as contas, que a seção lateral vai ser maior do que essa seção que está na direção do escoamento, né? Então, a velocidade máxima vai acontecer nessas seções aqui, e a partir dela eu calculo o Reynolds máximo, e depois, utilizando a correlação de Zukauskas, né, eu posso obter o número de Nusselt, substituindo os parâmetros aqui, né, de acordo com a situação e com as propriedades fornecidas. A partir do Nusselt, eu calculo o coeficiente convectivo médio para essa situação, e depois, a partir desse valor aqui, eu posso jogar nessa relação, né, entre as temperaturas e essa relação exponencial aqui, que relaciona a transferência de calor ali no feixe de tubos, né? Então, substituindo todos os valores, eu chego na temperatura de saída 50,08 graus Celsius. No item C, era pedida a taxa de transferência de calor. Então, para isso, eu preciso calcular a temperatura média de 3,5 graus Celsius, depois substituo na equação aqui e chego em 227,61 kW, a taxa de transferência de calor ali, né? Item D, a pedida a vazão máxima, né, da água que está passando por condensação ali no interior dos tubos. Então, considerando que todo esse calor aqui ele foi retirado da água, né, para realizar essa condensação, tendo o valor da entalpia, foi fornecido também para a água, para essa situação, eu chego em 0,1 kg por segundo.
essa quantidade de água. No item E, considerando a temperatura na saída do banco, explica os erros envolvidos nos cálculos. Né? Então, se a gente for calcular uma temperatura de filme, levando em conta a temperatura de saída que a gente obteve, a gente encontra aqui 35 graus. Né? O exercício foi resolvido assumindo as propriedades da temperatura de 20 graus Celsius. Então, essas temperaturas são muito próximas, mesmo em termos absolutos, né, a relação entre elas, a diferença é de cerca de 5%, a gente pode falar que os resultados obtidos eles foram uma boa aproximação, porque os parâmetros eles não vão variar tanto de 20 graus Celsius para 35 graus Celsius. Né? Então, a gente pode assumir os resultados obtidos como satisfatórios. Porém, a gente desconsiderou transferência de calor por radiação, a gente considerou as propriedades constantes, né, ao longo de todo o escoamento. Isso aí certamente vai implicar em erros ali nos cálculos. Essa foi minha resolução, aqui meu nome e o meu RA.